Apocalipse 3 e o verso 20, somente o verso 20. Nós iremos contextualizar alguma coisa aqui dentro da igreja da Laodiceia, mas queremos nos deter no versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Se nós observarmos aqui a primeira parte, eis que estou à porta, o A está craseado e tem o acento virado para a esquerda. Então quer dizer assim, Jesus está na porta, eis que estou na porta e bato. Quando nós olhamos esse texto bíblico aqui, nós podemos ter duas interpretações logo de imediato. E contextualizando o capítulo 3, dos versículos 14 ao 22, Jesus está na porta da igreja de Laodiceia do lado de fora. E do lado de dentro a igreja. Jesus não está mais fazendo parte daquela igreja. Essa é a interpretação literal. E quando ele bate, quando a Bíblia diz que ele está batendo na porta, significa dizer que ainda lá dentro tem alguém com sensibilidade espiritual para ouvir o bater da porta, levantar-se de sua poltrona, de sua cadeira, ir até a entrada da igreja e abrir a porta para Jesus entrar e então realizar a obra maravilhosa do Evangelho. Essa é a interpretação literal, porque se nós formos olhar a Laodiceia, na Laodiceia lá está o anjo, e o anjo aqui tipifica a pessoa do pastor. Se formos olhar a Laodiceia, nós vamos ver que ela não é quente nem fria, é morna. Se formos olhar, ela é uma igreja rica, e ela diz no versículo 17 precisamente que não tem falta de nada. E lá no 18, o próprio anjo do Senhor vem dizendo: adquira riqueza espiritual, adquira vestes espirituais, adquira visão espiritual. Aleluia. E diz a Bíblia no 20 que ele está batendo na porta, uma situação caótica, mas ele ainda bate na porta. E aí diz lá no versículo de número 21, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A interpretação literal é que Jesus nunca deixa de bater na porta das igrejas querendo a primazia. Porque a Bíblia ela é enfática ao dizer no capítulo 22 e o versículo 17 do livro do Apocalipse, ainda no Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus ainda está batendo na porta de muitos corações, para que se arrependam, para que mudem as suas atitudes, para que se convertam, para que tomem uma posição diante de Deus e diante dos homens, de verdade, aleluia, professando uma confissão de fé e caminhando com Jesus até o dia que ele vem. O Espírito, no versículo 17 de 22 do Apocalipse, está pregando o seu Evangelho, inspirando homens e mulheres de Deus com a sua palavra. E ainda diz a Bíblia, e a noiva, está aí a noiva de Cristo, é a igreja invisível.
Portanto, o Espírito Santo trabalha, bate na porta dos corações, como a noiva também está propagando a palavra de Deus na terra. Aleluia. A noiva, aquela que um dia irá se encontrar no dia do arrebatamento do Senhor, a noiva está te convidando para ir lá, fazer parte, aleluia, dessa cerimônia de casamento entre a igreja e Jesus, que será o encontro nas nuvens. A noiva está ainda batendo na porta com o evangelho, com a pregação do evangelho, dentro dos púlpitos, dentro dos altares, em cima dos altares, aleluia, dentro das quatro paredes, nas esquinas, nos valados. A noiva ainda propaga o evangelho do Senhor, ainda bate na porta de muitos corações. E ainda diz o versículo 17, quem ouve, diga vem. Aleluia. Quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia, ele tem uma experiência tão extraordinária, tão marcante, podemos assim dizer, tão significante, podemos melhor dizer, aleluia, que essa tal pessoa jamais se esquece daquilo que Jesus fez. E então ela passa a propagar também o evangelho, a bater na porta de outros tantos corações. Aleluia. São três os sujeitos que ainda trabalham na terra: o Espírito Santo, a noiva e o cristão, de uma maneira individual, no seu testemunho particular, no seu trabalho, na sua família, como pai ou mãe de família, o seu testemunho pessoal por onde quer que passe, aleluia, não defraudando, não mentindo, dando então a dizer que é um verdadeiro cristão, com testemunho, onde as pessoas do mundo olham e dizem, esse é um verdadeiro cristão, aleluia. E quando assim acontece, é mais um bater na porta no coração de alguém. Aleluia. E aí a Bíblia diz assim, quem tem sede, venha. Aleluia. Essa sede espiritual, aleluia, é só Jesus que pode saciar. E quem quiser, tome de graça da água da vida, diz o texto bíblico, porque Jesus ainda está na porta, batendo. Estou na porta, é um ato contínuo. E a Bíblia diz ainda, se alguém ouvir a minha voz, no versículo 20 do capítulo 3, se alguém ouvir a minha voz, Deus está falando ali, Jesus está falando ali, de pessoas que têm a sensibilidade espiritual, porque no 22 ele diz, quem tem ouvidos ouça, sensibilidade espiritual. E uma coisa que nós entendemos aqui, na sua acepção, na sua essência, do versículo 20, e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, significa dizer, aleluia, significa dizer que Jesus jamais entrará num lugar em que não se abra a porta para ele. E diz a Bíblia lá no Evangelho de João que o ladrão entra por outro lugar, pela janela, que não é a porta. Mas as ovelhas conhecem a voz do pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas seguem o bom pastor. E o bom pastor as sustenta, o bom pastor as alimenta, as conduz. Porque então aquelas ovelhas abriram a porta, e se Deus, se Jesus está batendo hoje, mais uma vez na porta do teu coração, hoje é o grande dia de você tomar uma posição diante de Deus. Diz a Bíblia, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas Deus requer uma posição. Deus nunca invade lugar em que não se abra a porta para ele. Deus deixou o ser humano uma palavra chamada livre-arbítrio. Aleluia. E o Senhor jamais invade a liberdade de alguém. Aleluia. A não ser que essa pessoa abra a porta para Jesus. Convide Jesus para entrar, para morar, para fazer parte da sua vida. E então
as coisas espirituais começam a tomar outra dimensão. Deus começa a operar milagres, maravilhas, e o nome dele é glorificado. E diante dessa palavra da porta, abra o teu coração. Deus não desistiu de você. Ele continua ainda investindo, aleluia, através da palavra, para que você o aceite, para que você tome uma posição diante de Deus. Lembra do profeta Jonas que fugiu? Lembra que ele pegou outro caminho? Tinha que ir para Nínive, foi para Tarsis, pegou lá um navio, pagou a passagem ainda, que eu acho isso extraordinário, porque para fazer o mal a gente paga, né? As pessoas pagam para ir a carnaval, as pessoas pagam para beber e isso faz mal, as pessoas pagam para fumar e isso lhes faz mal, pagam para usar drogas e isso lhe faz mal, paga para prostituir e isso lhe faz mal, e Jonas foi o que fez, ele pagou para fugir. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos aqui, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, quem quiser receba de graça da água da vida. Deus não cobra nada para conduzir o ser humano para o céu de volta, aonde é o verdadeiro lugar do ser humano. O homem não foi feito para o inferno, não, de maneira nenhuma. Ele foi feito para um dia reinar, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nesse 2015, Deus não desistiu de você. Jonas fugiu, veio lá a tempestade, veio lá as ondas bravias do mar, não sabiam o que fazer, então os próprios marinheiros com o capitão perguntaram para ele, e ele disse, me joguem no mar. Os componentes da embarcação, entristecidos, preocupados, pediram perdão ao Deus de Jonas e lançaram Jonas então no mar, no grande mar. E Deus preparou ali um grande peixe. E diz a Bíblia que esse peixe tragou as Jonas e foi nadando em direção ao abismo. E diz a Bíblia que no segundo para o terceiro dia, Jonas começa então, em um momento muito grande de angústia, pedir perdão a Deus e querer retornar e obedecer à voz do Senhor. E quem sabe eu falo para alguém que Jesus já bateu tantas vezes na porta, querendo arrancar do teu coração essa angústia, querendo arrancar do teu coração essa ansiedade, essa depressão, e até hoje você não abriu a porta para Jesus. E o Senhor me mostra que você vai na igreja, você diz que é cristão, mas na verdade, no fundo do teu coração, onde só Deus sabe, só Ele sabe, você ainda não abriu a porta para Jesus. Aleluia. Quem sabe você está vivendo uma vida de aparência e quer só os benefícios que Jesus pode te dar. Eu venho te dizer que a vida de cristão não é uma vida de bonança, de facilidades, não. Mas é uma vida onde o Espírito de Deus está do lado, consolando, ajudando, livrando, libertando, abençoando, abrindo as portas onde não há porta, fazendo milagre, ressuscitando, curando, como nós somos cansados de saber, cansados de ver tantos milagres no nosso meio. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para bater forte na porta do teu coração, para que você tome uma decisão ainda hoje. Porque diz a Bíblia, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração, diz a Bíblia, lá no livro de Romanos. Então, o que Deus quer nessa noite? Que você entregue de verdade a sua vida para Jesus. Pare de sofrer. Pare. Não dá mais. Volte a dormir. Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Porque Ele não desistiu de você em 2015. E Ele vai continuar batendo na porta de muitos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.